Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. E gostaria de lembrar para vocês que tem Super Odd à disposição para a final do Baiano, Super Odd 1,81 para o Bahia ser campeão. Limite de aposta de R$ 50 só na BetSul, sua bet de norte a sul. Aposte com cuidado, com responsabilidade, só se for maior de 18 anos, vai estar disponível aí no comentário fixado para você poder apostar. Meus amigos e minhas amigas, meu grande parceiro Rainan Peralva, hoje narrador lá da TV Bahia, trouxe uma reivindicação sobre uma pauta que eu queria abordar aqui com vocês hoje. E aí eu vou pegar o gancho do que ele está falando para também poder trazer a minha opinião e trazer informações que são relevantes sobre mercado da bola. Primeira janela do Bahia até aqui, em termos financeiros, é frustrante, principalmente quando a gente compara com as outras primeiras janelas do Bahia. Foi isso que Rainan mais ou menos falou e a gente vai trazer aqui. Isso é um absurdo. Cadê a janela forte de início de ano? Outra coisa inadmissível. O Bahia já sabia que o Everton Ribeiro não ia participar do primeiro jogo. E mesmo assim, nessa janela, não trouxe ninguém para substituir ele. Ninguém. Liberou o Cauli pro São Paulo e não trouxe ninguém para substituir o Cauli. Ou seja, o Bahia sabia que não ia ter o Everton Ribeiro, que ia ter uma queda na qualidade técnica, e o Rodrigo Nestor não consegue suprir essa deficiência técnica, né? O Bahia perde sem o Everton Ribeiro, que o Bahia, na minha opinião, perde sem o Cauli, que poderia ter sido útil ontem. É um absurdo, gente, o que a gente tá vendo. Uma janela com apenas 3 jogadores. A janela primeira do Grupo City era sempre robusta. O Bahia sempre trazia bons jogadores na primeira janela. Dessa vez, trouxe 2 jogadores que não mostraram a que veio ainda. Kiko Oliveira, muito guerreiro, ok, mas fez uma péssima temporada no ano passado. E trouxe o Everaldo de volta. Dá pra considerar reforço? E pra piorar, não traz ninguém pra zaga. O Bahia tá jogando com Gabriel Xavier. Tá sem Canu, que pra mim já acabou o ciclo também. Tá sem o David Duarte. Buscou o Marcos Vitor de volta. Olha o que o Bahia tá fazendo, gente. Escancarou de vez. Escancarou de vez. É a primeira crise, pra mim, séria, grave, da gestão do Rogério Ceni de elenco, mas quem contrata tá deixando muito a desejar também. Isso é uma... Pois é, cara. A gente teve jogador que agregou, né? Roman Gomes, eu acho que veio já titular e tende a se desenvolver como titular, tende a crescer, tem potencial para isso no Bahia. Kiki veio para disputar a posição ali, né? Enfim, não é um titular unânime, eu não sei se vai ser. É um cara raçudo, bom para ter no plantel. E Everaldo, cara, assim, né, que me perdoe. Tem disposição, tem vontade e tudo mais, mas tem as suas limitações. Então, assim, e aí a volta de Marcos Vitor ainda é uma janela que deixa a desejar. Eu não acho que é uma janela medíocre, porque trouxe jogador para ser titular, né? O caso de Roman. Mas não basta, né? Precisava de mais, nesse setor defensivo principalmente. Tem o Canu já com o ciclo chegando ao fim e com a lesão grave que ele teve no ano passado. Tem o David Duarte que convive com lesões. O Gabriel Xavier é uma incerteza. Trouxeram de volta Marcos Vitor. Precisa, gente. Precisa de reforços. Sabe? Precisa tanto. Temos tantas prioridades como a questão da zaga, que a gente nem tá falando tanto de uma outra situação que chama atenção e que precisa ser observada de perto, que é a reposição Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro tá no último ano dele de contrato. É um cara que hoje o time depende dele muito, não só em termos técnicos, mas em termos de liderança. E não tem uma reposição que traga um mínimo de segurança, sabe? Então é uma situação que preocupa, sem sombra de dúvidas. Inclusive, teve uma matéria que a gente soltou no Sou Mais Bahia, lá no nosso canal do Instagram, que mostra aí que o Bahia tá fora do top 10. O Esquadrão tá fora do top 10 de gastos da primeira janela de transferências em 2026. Mostra como foi aí, de certa forma, a postura do Bahia no mercado, né? Com a chegada de Roman Gomes e Kiki Oliveira, empréstimo pago ao Grêmio, o Tricolor investiu cerca de 18,2 milhões de reais. Everaldo não está neste pacote por ter sido contratado em um empréstimo sem custo junto ao Fluminense. O Gato Mestre trouxe aí que os movimentos feitos por Cadu Santoro deixaram o clube em 15º, né, atrás do rival Vitória da Bahia, imagine. A janela internacional já foi fechada, mas a CBF novamente aderiu ao modelo de contratações domésticas, viabilizando negócio envolvendo jogadores que atuaram pelos estaduais até o dia 27 de março. Tudo bem que o Vitória da Bahia precisa contratar mais do que a gente, então
faz com que eles tenham a necessidade de se movimentar mais, gastar mais e tudo mais, assim como várias outras equipes. Mas tem um time, tem uma estrutura, eu sei disso. Não tô querendo ser injusto aqui, eu entendo que hoje há uma espinha dorsal nesse time do Bahia que funciona até certo ponto, né? Mas assim, precisava demais, né? Precisa demais. E eu não tô falando só de mais em relação a números, em aspectos financeiros, não. Precisa de mais, né, em relação a aspectos técnicos mesmo, né? Então, preocupa. Temos ainda até o dia 27 de março para poder reforçar dentro do mercado nacional. Eu não sei se aqui, dentro do mercado nacional, existem tantas alternativas, mas alguma coisa precisa ser feita. A janela do Bahia, a primeira janela do Bahia, que é tida na visão do Grupo City como aquela janela que é para ser mais agressivo, para contratar mais, de maneira mais robusta e tudo mais, foi uma janela extremamente modesta, né? E aí, será que vão compensar na janela do meio do ano, inverter a lógica esse ano? Eu espero que sim, né? No mínimo, eu espero isso. Sobre o Clássico Bavi, cara, Dudu, que vinha se recuperando no Vitória, não vai jogar os dois clássicos por conta de um problema que teve na coluna. Vamos ver. O volante Dudu está fora dos 2 próximos jogos do Vitória, que são os clássicos, pela final do Campeonato Baiano, que acontece neste sábado, e também pelo Campeonato Brasileiro, que acontece na quarta-feira, no dia 11. Lembrando que o jogador sofreu uma lesão considerada séria e mais delicada na região da coluna e pode desfalcar a equipe rubro-negra por tempo indeterminado. O jogador que se lesionou no último dia 16, após um treinamento na Toca do Leão, tenta se recuperar. Já são 3 jogos que o jogador desfalca a equipe do Vitória. Uma notícia muito ruim, uma notícia muito triste para a equipe rubro-negra, que tem um jogador que vinha em uma crescente, tinha um problema com cartões, veio diminuindo esses cartões, vinha sendo elogiado pelo técnico Jair Ventura e também é muito elogiado pela torcida rubro-negra, conseguiu a titularidade e acabou sofrendo essa lesão que afasta o atleta dos gramados. Desejamos que tenha uma ótima recuperação e que possa voltar o mais breve possível, porque infelizmente aconteceu uma situação dessa, principalmente em um momento positivo do atleta, é muito ruim. O volante Dudu está fora dos 2 próximos jogos. Tá aí, Dudu não vai poder jogar o Clássico Bavi, que a gente não é desumano, né? A gente deseja boa recuperação para o atleta, o intuito é trazer informação. E a informação aí é que Dudu não está disponível para o jogo. Eles também não têm outro volante, né? Que é o Kaique, que acabou sendo expulso aí nessa partida da semifinal contra a equipe do Jacuipense. Então também tem os seus desfalques. Independente dos desfalques, o Bahia tem que fazer a sua parte, aproveitar e colocar em prática o que se espera dele, né? O favoritismo que já lhe é taxado. E fazer dentro de casa as coisas fluírem na conquista de mais um título, né? Então, vamos embora. Temos a expectativa, inclusive, do retorno de David Duarte e Michel Araújo. Eles já estão em processo de transição física. É uma semana curta, o jogo já é sábado, né? São mais 2 dias de atividade. Não sabemos se eles estarão à disposição. Michel Araújo que decidiu um clássico ano passado ali, ainda no Brasileiro da Série A, e David Duarte que é titular dessa equipe, né? David Duarte, enfim, seria importantíssimo ele retornar aí para ficar à disposição, já que Gabriel Xavier é uma incerteza, vive altos e baixos, né? Na minha humilde opinião. Mas enfim, vamos aguardar aí para ver se David Duarte pelo menos retorna a tempo. Temos que acompanhar para ver como é que vai ser essa recuperação dele ao longo dos próximos 2 dias, né? Qualquer novidade, evidentemente, você verá aqui no canal, tá? Lembre-se da Super Odd que tem lá na BetSul para você poder apostar na final do Baianão, 1,81 para o Bahia ser campeão baiano. Clica no link do comentário fixado e aproveita. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?